Olá, gente, boa noite. Tô aqui para mais uma live na nossa Tiratema. Tô aqui aguardando o pessoal entrando. Hoje a gente vai falar com a Fabiana Abate. Ela é psicóloga, ela trabalha com carreira já há algum tempo. Tem uma história super legal para contar pra gente sobre sobre também essa parte do desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, na hora da gente escolher uma profissão, da gente trocar de uma profissão. Ela vai contar pra gente um pouco da história dela, que ela também tem, eu vou falar um pouco da minha também. E ela vai ajudar vocês, então quem ainda não tá na live, quem tá na live quiser chamar o pessoal, chama aqui, que vai ser super legal pra tirar essas dúvidas para vocês. Eu vou convidar vocês também para vir na palestra de amanhã. Amanhã a gente vai ter a Laís Torres. Ela já esteve com a gente em outros momentos da quarentena digital. Ela é fotógrafa e também está se formando, então ela vai contar um pouco dessa história dela, da paixão dela por fotografia e profissão, como ela escolheu. E na sexta-feira a gente tem uma rodada bem interessante com pessoas que estão com essa dúvida e também pessoas especializadas para auxiliá-las. Então, vem com a gente, eu vou chamar aqui a Fabiana. Aqui. Para ela. Oi, Oi, Natasha, boa Fabiana, tudo noite, bem? Boa tudo bem? noite. Deixa eu Tudo bem, ajustar e aqui que eu você? acho que eu fiquei muito torta. A gente acha que fica sempre com uma cara grande, É, torta, é. normal. Boa noite a Boa todas. noite. Fabiana, conta um pouquinho de você pra gente, para falar para todo mundo do convite e tal. Então, pode falar. Claro. Primeiro, Natasha, obrigada pelo convite. Meu nome é Fabiana Bate. Hoje eu trabalho como psicóloga clínica, orientadora de carreira. Também faço consultoria na área de RH. Mas eu gosto de começar do final, mas também falar um pouquinho da minha história, porque hoje eu sou orientadora de carreira muito pela minha história. E a minha primeira formação não é em psicologia, eu sou comunicadora, por isso eu achei muito bacana assim, o convite de vocês. Minha primeira formação é em relações públicas. Eu escolhi a faculdade super nova e quando eu fiz 30 anos, né, depois de trabalhar, eu primeiro me interessei pela área de comunicação interna, por conta da área de comunicação interna eu cheguei em RH e aí eu fiquei em RH, assim, até 2016. Você vê, eu entrei em RH em 2002, ó quanto tempo eu trabalhei. E aí depois, aos 30 anos, eu passei por um processo de orientação de carreira como orientanda e entendi que o meu caminho não era mais ali, era na psicologia, fazendo psicologia clínica. E aí, desde o início, eu sabia que eu queria fazer orientação de carreira para ajudar as pessoas da mesma forma que eu fui ajudada pelo processo. Ah, Mas essa, legal. essa em resumo, é a minha trajetória. Ah, legal. É bom porque, assim, você também teve uma história aí de trocas e tal, então, Sim, legal. E você também já estava na área de comunicação, né? A SCDD, ela trabalha muito trabalha, né, com a comunicação, né, design e aham, tal. E aí, então, para começar, assim, eu queria um pouco que a gente pudesse conversar sobre essa questão do que assim, vem, vem da gente, o que pode ser desenvolvido, porque, por exemplo, eu tenho facilidade uhum, com falar com as pessoas, eu tenho facilidade de escrever, ou né, tem uma coisa mais artística, ou, claro, não, odeio números, né, não consigo desenvolver sim. isso, como é que é? Todos nós, Natasha, temos aptidões, né? Quando a gente vai fazendo contato com as experiências ao longo da vida, né? Vai aprendendo as disciplinas na escola, é natural que essas aptidões apareçam. Alguém vai ter uma aptidão por fazer trabalho manual, outros por pintar, outros por fazer conta. Mas quando a gente chega no mundo do trabalho, essa aptidão, de fato, para se tornar uma competência, ela precisa ser estudada, porque a competência ela é a junção de
três coisas: conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento é o conhecimento formal, aquilo que você aprende na faculdade, na pós-graduação, que você lê no livro. A habilidade é aquilo que você treina no dia a dia. Então, faz parte aí do estágio, da experiência de trabalho, dos projetos que você entrega. E a atitude é o querer fazer, né? Aquilo que você de fato quer desenvolver e o quanto você quer desenvolver aquela competência. Portanto, assim, é fato que a gente tem aptidões e a gente nasce com elas, mas se elas não forem sendo desenvolvidas ao longo da vida, se você não estudar, se você não colocar em prática, testar, e se você não quiser aquilo, a aptidão por si só não vai fazer a diferença na sua vida profissional. Legal, isso é muito importante, porque, por exemplo, eu sou avessa a números, né? Mas assim, quando eu fui para o marketing digital, eu percebi que os dados são importantes para a minha profissão, então eu vou ter que dar Exatamente. mesmo que eu quebre a cabeça aqui, fico com medo, a gente tem que enfrentar e tudo mais. E, enfim, hoje em dia a gente tem muitas ferramentas para ajudar isso, né? A gente tem a internet, né, para fazer isso, então muita gente que está disponível aí para ajudar a gente, né? Aquela pergunta do Yahoo, eu não sei se a galera vai lembrar, mas a gente falava Yahoo responde perguntas e tal. Isso aí. A gente se vira, tem essa não. Mas toda profissão, Natasha, vai ter algo que você goste muito de fazer e algo que você não goste nada, né? Assim, eu, por exemplo, para ser orientadora de carreira, eu amo conduzir o processo, mas chega no final do processo, eu tenho que te dar um relatório de tudo que você fez ao longo da sessão. Então, é um relatório de 9, 10 páginas. Nossa! Aí eu tenho que digitar, fazer todo um layout. Aí você fica assim, eu sou psicóloga, não sou... eu não queria fazer esse trabalho, mas faz parte do trabalho, Sim. né? Então, por isso que é muito importante que a gente esteja fazendo algo que faz sentido pra gente. Porque quando a gente sabe que a gente está no caminho certo e que é aquilo que a gente quer fazer, até a parte que a gente não gosta fica menor, assim. A gente sabe que está fazendo aquilo por uma finalidade específica. Então, é bom que você fala um pouco disso também, porque aí eu queria entrar num outro assunto, que é essa coisa de critérios para a gente se balizar, para conseguir escolher uma profissão. Porque, assim, é muito difícil, né? A gente escolhe muito novo, o que vai fazer pro resto da vida, né? Tem um peso muito grande isso, né? E aí a gente fica, não, mas eu não vou conseguir fazer isso, né? Eu gosto disso, mas não vou conseguir fazer. Ou, eu gosto disso, mas, pô, tem umas coisas meio chatas, eu vou ter que trabalhar fim de semana. Eu não quero isso pra mim e tal. Que critérios você acha que tem que ser mais relevantes na hora, assim? Porque, como você mesmo disse, tem coisas que a gente não vai gostar muito de fazer, mas que faz parte. Então, o que a gente tem que levar em conta, assim, no nosso íntimo, né? Nessa coisa, né, de se conhecer para entender melhor. Quais são os critérios de profissão? Por exemplo, os designers, às vezes, assim, vai ter que ficar refazendo coisa porque o cliente não gostou e tem que lidar com pessoas e clientes chatos e tudo mais, né? Então, como é que você tem que lidar também com gosto pessoal, né? Porque às vezes você fez um negócio super dentro do briefing que foi passado, você achou que ficou bom e na hora que você vai entregar para o cliente, ele fala, não gostei. Mas ele não sabe nem explicar direito por que ele não gostou. Sim, tem que ficar meio tentando entender a mente das pessoas, né? Isso aí. Quase uma leitura aí, quase né? Fazer a psicologia aí com as pessoas. O briefing é um pouco isso, né? Tentar desvendar, né? Mas eu vou assim, falar a resposta dessa pergunta em duas etapas. Assim. Para você escolher uma profissão da forma mais assertiva, você tem que passar por 3 grandes etapas, que são inclusive as etapas que eu faço no processo de orientação de carreira. Uma primeira etapa é você fazer uma imersão em você mesmo, é o autoconhecimento. Então, você precisa ter consciência de quais são as suas habilidades de força, quais são os seus interesses, aquilo que você sabe fazer de melhor, aquilo que você não sabe fazer, quais são os seus valores, né? Do que você não abre mão e do que você consegue flexibilizar.
entendendo aquilo que você quer, aquilo que você gosta, seus interesses, etc., tem uma próxima etapa que é você olhar o que tem disponível no mercado. Então, agora que eu já sei, como você falou, né, Natasha, que eu não trabalharia com nada que eu precisasse ficar fazendo conta o dia inteiro, que eu tenho habilidades de comunicação, né? Depois que você já fez essa imersão em você mesmo, quais são, então, as opções de profissão que existem no mercado que fazem fit, né? Que dão match com aquilo que eu descobri sobre mim mesma. Então, é o momento de você fazer pesquisa. Hoje em dia, gente, porque eu sou velha, na minha época não tinha internet para a gente dar Google e pesquisar a profissão. Eu escolhi ser relações públicas indo para a biblioteca uma tarde depois que eu terminei uma aula no ensino médio. Aí eu peguei um livro dessa grossura que se chamava Guia das Profissões, que hoje em dia o guia está na internet, né? Mas tinha um guia. Eu fiquei a tarde toda lendo aquele livro. Eu passei a parte da área médica, a parte de exatas, as engenharias, essas coisas, o resto eu li uma por uma. E aí foi assim que eu conheci as relações públicas, porque eu nem sabia da existência dessa profissão. Mas hoje, você dá um Google, você consegue, inclusive, localizar no YouTube profissionais que falam, que atuam na profissão e dão um relato, descrições de faculdade, disciplinas que você vai estudar. Depois que você fez essa pesquisa, é o momento de você tomar uma decisão. Como? Juntando as peças do quebra-cabeça. Agora que você sabe quem você é, o que é importante para você, você já viu quais são as opções no mercado, agora chegou a hora de você analisar os prós e contras de cada uma e fazer a melhor escolha que você pode fazer nesse momento. Por que eu chamo de melhor escolha? Porque talvez a faculdade que você realmente gostaria de fazer, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, só tem no interior de São Paulo. E os meus pais não conseguem me manter no interior de São Paulo. Então, eu não consigo me mudar. Ok, então essa opção que eu queria mais não vai rolar. Qual é a próxima, assim, do meu ranking, né? Para eu conseguir estudar. Fazer essa escolha consciente, Natasha, é o que vai, de fato, evitar que você tenha surpresas na vida profissional futuramente e na própria faculdade. Eu já atendi pessoas que vieram buscar orientação de carreira porque começaram numa faculdade e no meio ou no final falaram, Fabiana, faz menor sentido esse curso para mim, me ajuda a escolher outro, porque eu também não sei... Esse não deu certo, mas eu também não sei exatamente qual vai dar, né? Então, essas etapas são as etapas essenciais para você fazer uma boa escolha, a melhor escolha que você pode fazer nesse momento. Então, essa é uma parte da resposta. A segunda parte é ter clareza, Natasha, que dentro de uma mesma profissão você vai ter infinitas carreiras. Então, dentro do design, você tem infinitas possibilidades de atuação. Dentro da psicologia, você tem infinitas possibilidades de atuação. Essas possibilidades são as carreiras. E aí, para você escolher dentro daquela profissão qual é a carreira que mais tem a ver com você, você tem que ter clareza dos seus critérios para a escolha dessa carreira, que basicamente são divididos em 5. Você tem que pensar em que ambiente você quer trabalhar, é agência, é escritório, você quer trabalhar como design numa empresa que a área fim não é o design, ou você quer trabalhar no escritório cuja atividade fim é a entrega do design, por exemplo, né? Quais são os objetos e conteúdos de trabalho que você quer fazer? É com desenho, é computador, é a mão livre? Enfim, você tem que pensar com o que você quer trabalhar no dia a dia. Terceiro, rotina de trabalho. Que tipo de rotina você quer ter? É trabalhar de segunda a sexta? Se sim, é part-time ou é integral? Toparia trabalhar final de semana, sábado, domingo, feriado, no esquema de plantão, viajando muito, sem viajar? E depois tem que pensar também nas atividades de trabalho, fazendo o quê nesse dia a dia, né? Fazendo reunião ou sem fazer reunião, trabalhando sozinho, trabalhando em equipe. E, por último, você pensar em que retornos você quer desse trabalho, né? Você quer ficar famoso, quer ganhar muito dinheiro,
ou não quer ter realização pessoal, quer estabilidade, então tem que pensar aí num trabalho que dê todo mês aquela graninha certa. Não, você quer autonomia, não importa a estabilidade. Então, vale a pena você trabalhar como autônomo, como prestador de serviço, fazendo freela. Só refletindo sobre esses 5 critérios que você vai escolher uma carreira que faça sentido para você dentro daquela profissão que você escolheu. Às vezes, Natasha, falando assim, parece até fácil, né? Mas fazer essa escolha, ainda mais dependendo da idade que você tenha, é uma missão muito difícil, né? Porque, imagina, você não tem experiência. Às vezes, a própria família põe uma pressão para você escolher uma determinada coisa, né? Isso que eu ia perguntar sobre essa questão dessas vozes, né, que a gente tem, né? Não, cada um fala uma coisa diferente, você fica, tá, mas eu gosto disso. Aí você fica, caramba, mas tanta coisa, essa coisa da estabilidade foi uma coisa que meu pai falava muito. Nossa, mas e aí? Não vai ser mais estável? Pô, você não tá com emprego formal, como é que é isso? Eu não sei o que é isso, porque na realidade dele é diferente, né? Deu certo de outro jeito. Sim, com certeza. E aí fica essas vozes na nossa cabeça, será que a gente, pô, fez a escolha certa? E aí tem aquele início que às vezes é difícil, né, na faculdade. Para todo mundo, com certeza. E aí você fica sempre se questionando. Enfim, às vezes o peso também é muito grande de você escolher uma para a vida inteira. Então, assim, mas assim, o ideal é que a gente tenta se encaixar naquilo que tem mais a ver com você, né? Que é a sua verdade. E é difícil, às vezes, a gente se engana, às vezes, né? A gente dá conta disso, mas aí chega na hora, pô, não sei se vai rolar e tal. Sim, sim. São vários fatores que influenciam na nossa escolha profissional, Natasha. Olha, tem a influência da família, a influência do próprio momento político e econômico que a gente está vivendo, né? Tem a questão dos modismos, das profissões em alta, né? De repente teve um boom há uns anos atrás do petróleo, e correu um monte de gente para fazer engenharia de petróleo. Então, tudo isso, a nossa própria cultura, aliás, também influencia, né? O que é culturalmente mais feminino, o que é culturalmente mais masculino. Então, tudo isso que fica orbitando na nossa cabeça, consciente ou inconscientemente, para a gente fazer uma escolha profissional. A minha recomendação é que quanto mais conhecimento de si mesmo você tem, mais ou menos influência essas vozes vão ter para você fazer a sua escolha. Não é que a gente consiga calar nem zerar a influência delas. Isso é impossível. Não tem como que a gente está inserido nessa cultura, nessa sociedade, vivendo, né, isso. Então é impossível. Sim. Mas a gente consegue sim ter clareza quando a gente faz essa imersão em autoconhecimento do que é seu, do que é do outro, o que o outro está trazendo que vale a pena você considerar e o que você vai agradecer porque não tem a ver com você. E a gente não pode esquecer que os nossos pais vêm de uma geração em que existia ainda essa questão de que você escolhe uma vez, você vai ficar com essa profissão pro resto da vida. Você mesmo já falou isso algumas vezes aqui na live. E não é verdade. Você vê, eu com 30 anos troquei de profissão e tô bem, né? E dentro da psicologia já testei coisas diferentes. Sou psicóloga clínica, mas também faço consultoria na área de RH. Assim, você consegue experimentar atuações diferentes, né? Sim. Ao longo da sua carreira. De repente, o design começa numa parte mais operacional, conforme vai crescendo, assume uma posição de gestão, até se afasta da parte criativa e vai focar em gestão, né? Então, por mais que a gente tenha feito uma escolha lá atrás, ela também não vai ser para sempre. E a gente pode recomeçar se a gente entender que a vida mudou, porque esses critérios que eu falei anteriormente, eles também vão mudando ao longo da vida. Eu fui criado por um pai que sempre trabalhou por conta própria. Então, eu vivia numa casa em que, assim, tinha mês que tinha grana, tinha mês que não tinha grana por conta disso. Sim. Então, eu cresci jurando, eu vou ser funcionária de uma empresa, porque aí todo mês eu vou receber aquele salário certinho, etc. E assim eu fiz até 33 anos, né? Depois aquilo não fez mais o menor sentido para mim.
eu fui viver a vida que eu criticava, que meu pai vivia, né? Sim, Porque hoje eu tenho minha própria empresa, eu trabalho de forma autônoma, mas eu fiquei. É impossível, por isso que eu falei que é impossível a gente calar essas vozes da influência da família, porque a sim, influência acontece desses dois jeitos, ou você fazendo igual a família faz, ou você fazendo totalmente diferente do que a sua família fez, porque você sim. discordava daquilo, que foi Aham. a minha história com o meu pai, né? Então, Uhum. é importante considerar isso, que você vai poder recomeçar quantas vezes você quiser e precisar, que você Uhum. tem diferentes carreiras possíveis dentro da profissão e que é importante que você tenha autoconhecimento suficiente para você conseguir diferenciar o que é seu e o que é influência externa. Uhum. O que você acha que seria um exercício bom para isso? De repente anotar, fazer tipo uma lista de coisas que gosta, que não gosta? Como é que seria Com esse processo assim? certeza. Tem algumas técnicas de autoconhecimento que ajudam, né? Uhum. Eu costumo indicar para quem vai fazer essa trajetória sozinha, assim, sem ter um profissional, eu gosto de indicar meditação. A meditação ajuda muito, assim, a gente calar as vozes que estão na cabeça e entrar em contato com a gente, né? Então, a Uhum. meditação ajuda nesse processo de você se perceber e ter insights importantes sobre si mesmo. Você anotar, fazer como se fosse um diário mesmo, né? De coisas que você, se você já está trabalhando, aquele dia, quais foram as atividades que você mais gostou de fazer e quais foram as que você não gostou. Se você ainda não está trabalhando, se você ainda está para escolher o curso, perdão, quais são as disciplinas que você mais gosta e as que você menos gosta? E por que você gosta e por que você não gosta? Porque entender isso também vai dar uma profundidade, né, daquilo que você está anotando, né? Uhum. Suas habilidades, o que você faz bem? Aí, Uhum. nessa hora, é bom a gente pensar no seguinte: quando a gente lembra de alguém elogiando a gente, as pessoas elogiam a gente pelo quê? Ah, você apresenta bem trabalho, acho que você é super didático, ou Uhum. não, você resolve problemas de lógica rapidinho, desenha super bem. Então, pensar nesses Uhum. feedbacks também que você recebe das pessoas ajuda. Ah, legal. Acho que, bom, galera aí anotando essas coisas aí pra não esquecer. É, Também a live vai ficar aqui salva, então é só refazer, só rever. isso E aí. quando a gente estava falando justamente dessa coisa assim, hoje em dia a gente não tem essa coisa de ter uma profissão pro resto da vida, que nem nossos pais, né? Que fica 30 anos numa empresa, que, Sim, né, sim. só tem uma profissão, às vezes, assim, acumula só uma, né? Eu já vi gente fazendo duas coisas ao mesmo Uhum. tempo. Né? Essas pessoas também são heróis, né? Mas como essa coisa da transição, por exemplo, no meu caso, eu também tive essa Aham. transição, mas assim, para mim foi um pouquinho mais tranquila porque eu fui dentro da mesma área. Eu me formei em Uhum. jornalismo e demorou um tempo, assim, eu já não estava muito feliz já há algum tempo na profissão, já não estava, né, nem financeiramente, nem me realizando profissionalmente. Uhum. Então, estava tudo empacado. E eu já estava achando que o marketing poderia ser uma coisa que não mudaria tanto, né, o meu estilo, né? Eu já tenho uma base na comunicação. Então teria mais Uhum. fácil para transitar. E eu falei assim, tá, mas como é que eu faço isso? Até que uma amiga minha, Natasha, tô precisando de alguém para fazer aqui mídias sociais, você topa? Aí eu falei assim, Aham. larguei. E aí, mas assim, por mais que eu falei assim, larguei tudo para ir, parece que esse processo foi rápido, mas assim, até eu me dar conta de que realmente eu tinha que deixar de lado, né? Me ajudou o fato de eu ter o apoio da minha família, né? Para, né? A Natasha, Uhum. você consegue, a gente consegue segurar um pouco aqui, você, né, tentar, isso Uhum. ajuda bastante. Eu sei que tem gente que não tem esse background aí dos pais, que não tem como, né, ajudar Sim. financeiramente, mas... E aí eu fui, e aí dentro daquilo ali, a partir disso eu comecei a estudar mais e mais e mais até chegar, né, a gente no início sempre bate a cabeça, né, né, a gente acha que não, será que eu fiz certo em trocar e vou Aham. voltar, fica com esse medo, mas assim, o que você acha que nesse momento de que a gente está infeliz no trabalho, numa profissão, e aí tem esse medo de sair, de ir para outra, né? Como é que a gente tem que Uhum. fazer assim para
para pesar, né? Porque a gente tem, por exemplo, eu tive uma ajuda, mas muita gente não vai ter, né? Sim, sim. A primeira coisa, Natasha, quando você se vê insatisfeito com a opção que você fez, é entender o que exatamente está causando a insatisfação, para que você não faça uma escolha. Eu vou usar o termo apavorado porque não está vindo outra na minha cabeça, mas que você não faça uma escolha de forma impulsiva, pronto, sem parar para pensar no que está te dando insatisfação e depois se arrependa da escolha que você fez. Então, é ter clareza, assim, o que de fato eu não estou gostando disso que eu estou vivendo hoje? É a atividade? É a empresa? É o chefe? Né? O que está me gerando insatisfação? E aí eu vou até usar o meu exemplo para ilustrar. Quando, aos 30 anos, eu entendi que eu não queria mais trabalhar na área de recursos humanos, estava tudo muito embananado na minha cabeça, porque eu não sabia exatamente se eu queria, se o que eu estava, se o que eu não estava gostando era a atividade, ou se era a empresa, ou se era a rotina, porque eu trabalhava com uma rotina de uma carga horária muito pesada, eu tinha horário para entrar, mas eu não tinha horário para sair. Então, eu estava insatisfeita com tantas coisas que aquilo embananou a minha cabeça e eu não sabia exatamente se eu queria continuar trabalhando em RH ou não. Quando eu fiz o processo de orientação de carreira como orientando, eu descobri que a questão não era o RH, a atividade de RH, era o contexto de eu estar trabalhando sem autonomia, sem a possibilidade de decidir meus próprios horários, tendo que obedecer orientações que para mim não faziam sentido obedecer. Então, você vê, até hoje eu trabalho com RH, mas fazendo consultoria. Então, eu não sou funcionária da empresa. A empresa me contrata porque ela tem uma demanda específica, eu vou lá, entrego o projeto, depois eu vou embora. Então, os horários de trabalho sou eu que acordo junto com a empresa dentro da minha disponibilidade. Eu escolho o projeto, tem projeto, me ligam, Fabi, você faz isso? Não faço, mas eu indico alguém para fazer. Então, às vezes, a insatisfação é pelo contexto, não é pela atividade em si. Então, separou essas coisas. Ah, não, Fabi, realmente a transição é pela atividade, é pela formação. Eu vou ter que começar uma carreira fazendo outra coisa completamente diferente do que eu faço hoje. Nesse momento, você precisa fazer uma análise do que está acontecendo hoje na sua vida e definir um plano para você fazer essa transição. Porque tem transições, Natasha, que vão acontecer em médio prazo, outras que vão acontecer a longo prazo. A sua, eu não sei quanto tempo exatamente você demorou para fazer. Não sei se foram meses ou se chegou a fazer um ano. Mas quando você já é um adulto que sustenta a casa, que depende da grana para pagar a conta, que era o meu caso, e eu ainda tive que fazer outra faculdade, porque para você ser psicólogo, você obrigatoriamente tem que fazer a faculdade de psicologia. Então, a minha transição durou 7 anos, foram 5 anos de faculdade, mais os 2 que eu fiquei ali fazendo trabalho em RH, juntando grana para eu conseguir, de fato, hoje fazer menos RH e mais psicologia clínica e orientação de carreira. Então, eu tive que fazer um planejamento, né? Eu saí da multinacional que eu trabalhava, porque eu não tinha horário, fui para uma empresa menor que me dava a questão do horário para ganhar menos. Eu ainda tive que encaixar nesse orçamento novo o pagamento da mensalidade da faculdade, então eu tive que revisitar tudo o jeito que eu estava gastando meu dinheiro. Então, e fazer, ainda juntar grana ao longo de um tempo, porque eu sabia que na hora que eu decidisse sair de empresa e viver como autônomo, todo início de carreira é difícil, você não começa a sua carreira com a agenda lotada de clientes, né? Verdade. É uma coisa que você vai fazendo aos poucos. Mas o que é importante eu falar aqui? Apesar do processo de transição ser em médio e longo prazo, quando a gente se conecta com o que a gente quer e a gente sabe que a gente está no caminho certo, é como se uma mágica acontecesse e mesmo você ficando naquele trabalho que antes estava te dando insatisfação, as coisas até começam a te afetar menos. Porque você sabe que você está ali por um tempo determinado, é só até você conseguir atingir tal coisa.
você tem um planejamento claro do que você precisa fazer. Então, é menos sofrido, né? Óbvio, se Uhum. você não tiver numa situação de vulnerabilidade, um chefe, né, que é muito ruim, mas Sim. se for exatamente assim, o contexto, a atividade, isso tende até a minimizar, porque você sabe que você está no caminho para conseguir fazer essa transição. A minha transição, ela durou, eu diria que no total, assim, até eu terminar o curso, para depois, né, voltar, trabalhar como autônoma também, comecei a trabalhar, Uhum. demorou mais ou menos um ano, assim, porque, Ó, tá vendo? porque na verdade no meu caso foi diferente do seu, que você teve que fazer uma outra faculdade, né? Sim, Eu consegui sim, fazer um curso dentro da área que me capacitou para fazer. Eu não precisei fazer uma outra graduação, mas assim, quem precisa sim, fazer outra graduação, né? Assim, o ideal é que, assim, eu fico pensando assim, a pessoa logo no início da faculdade perceber que não é aquilo, né? Melhor, né? Para não gastar esse tempão e sim, tal, mas sim. assim, quando você precisa trocar de carreira, esse medo, né, de você largar tudo para fazer uma coisa, no seu caso que durou bastante tempo, como Sim. fazer para se manter motivada? Porque às vezes você vai falar assim, nossa, vai durar tanto tempo, ah, não sei se eu vou aguentar até lá, não sei o quê, ou, vou desistir e tal. Como é que faz para manter essa motivação? Eu posso falar por mim, assim, Natasha. No meu Uhum, caso, é porque eu tinha muita certeza do que eu uhum, queria. A partir do momento que eu fiz contato com isso, eu tive muita certeza do que eu queria. Então, em uhum, nenhum momento, assim, eu pensei em desistir. A minha faculdade, assim, foi excelente. Eu adorava ir para a faculdade, estudar à noite, estudar uhum. final de semana, porque eu tinha muita certeza do que eu queria. Mas o convite que eu faço para as pessoas que estão desejando fazer uma transição, etc., antes de tomar a decisão final mesmo, se puder experimentar a carreira nova de alguma forma, seja fazendo trabalho à noite, final de semana, até para entender como a coisa funciona, é o melhor dos mundos. No meu caso, como eu já trabalhava com muitos psicólogos, né? Porque o RH tem muita gente formada em psicologia, eu já Sim. fazia terapia há algum tempo, então eu já tinha contato com a minha psicóloga e tal. Eu não tive necessidade de fazer essa experiência, porque eu já tinha zerado assim, todas as minhas dúvidas. Mas ainda quando você sai de um processo que você fala assim, ah, não, então a minha, como a sua trajetória foi, não, então eu quero fazer marketing, legal. O ideal é que você tenha um formato em que você consiga levar as duas coisas em paralelo para você testar a outra antes de você realmente virar a chave. Uhum. Eu atendo algumas pessoas que são funcionárias públicas. Então, imagina, você tem um trabalho que te dá estabilidade, te dá uma boa grana de salário, mas você quer fazer alguma coisa diferente. Já é Uhum. adulto, já tem sua casa. Como é que você faz para fazer essa transição, né? Então, a minha recomendação para eles tente, quando no final do processo, quando eles chegam a uma escolha, primeira coisa, tem como você fazer essa migração dentro da empresa que você Uhum. está, mudar de área, Legal. né? Porque aí você não precisa sair da empresa. Fabiana, minha empresa não tem essa área, não tem como eu trabalhar com isso na minha empresa. Ok, tem como então você fazer isso à noite ou final de semana? Enquanto você está nessa carreira, você testar essa outra, tem, ótimo. Então, comece assim. Porque é a única forma, Natasha, não tem jeito. É a gente vivenciando aquilo na prática para a gente ter certeza se é aquele caminho ou não é. E, Uhum. de novo, às vezes você vai vivenciar, vai ficar anos fazendo aquilo, e depois de um tempo, você vai falar: ok, não faz mais sentido. Fez durante um tempo, Sim. agora não faz mais. Tudo bem. Você tem toda a liberdade aí de mudar ou a sua carreira ou a sua profissão. Mudar de profissão é sempre mais difícil, porque vai requerer que você faça uma outra formação, não necessariamente Sim. uma graduação, mas você vai ter que fazer Buscar uma outra outra. formação. Mas a carreira é mais simples, porque, então eu vou Uhum. deixar de. Como foi mais ou menos o que você fez, né? Então eu vou deixar de atuar nesse pilar aqui da comunicação e vou passar a atuar nesse. Uhum. Foi um pouco mais fácil, né? Não precisei, né?
fazer essa troca grande. Mas eu já Uhum. conheço algumas pessoas que tiveram que fazer realmente esse esforço aí. O pior é a gente que fala assim, caraca, eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade, eu vou ter que estudar para tentar passar por uma pública de qualquer Uhum. jeito, não vai ter jeito. Aí até eu falo assim, ai gente, tentar passar por uma pública, porque é muito difícil, né? Assim, não, tem que É, estudar isso tudo de novo. Aí eu falei assim, olha, você é minha heroína, porque eu não sei se eu conseguiria pegar todas aquelas matérias e tal, não sei o quê. E realmente, às vezes, precisa, né? Precisa é, toda voltar para aquilo, né? Então, eu acho que assim, é um esforço que poucos vão conseguir, né? Porque se realmente precisa fazer a pública, né? Não tem como. é. Não vou conseguir tirar daqui para colocar ali. Aí. Hoje até que a gente tem bastante recurso, porque Uhum, hoje você tem a possibilidade de a financiamento da financiar. universidade, hoje você tem a possibilidade de, através da sua nota do Enem, pedir um bom desconto, pedir bolsa em Uhum, faculdades particulares. Eu acho que hoje até o curso superior está bem acessível, sabe, Natasha? uhum. Mas, de fato, tem cursos que são muito caros. Medicina. Ah, eu vou É. pagar 8 mil de mensalidade por mês. 9 mil reais, eu acho, né? A última vez que eu pesquisei. Nossa, muito caro. Então, tem coisas. É por isso que eu falo: você tem que fazer a melhor escolha que você pode naquele momento. Não deu medicina. Ok, qual é a próxima? A sua segunda opção da lista. Uhum, Porque o importante é você entender que não é impossível você fazer medicina, né, que você vai passar por essa vida sem ser médico, mas uhum, nesse momento, se não for possível, o que é possível fazer que também vai te trazer satisfação para depois você, como um uhum. próximo passo, e buscar aquilo que de fato você gostaria de fazer. Eu acho que tem também aquele processo de que você, na hora de tocar de carreira, começa a criar desculpa para não fazer isso, né? Tipo, não, começa, não, você vai ter que estudar tudo de novo, não fazer isso não. Então você vai criando umas desculpas, né, para não, Aham, para travar, porque você tem esse medo, né? Não sabe o que vai, mesmo sim, que você, né, queira muito mudar e tal, você nunca vai saber muito o que vai aparecer lá do outro lado. Então, essa sim, tensão, né, ela é grande, né? Então, isso que você falou de ter certeza, né, de que você precisa de outros rumos, né, que isso vai te trazer uma outra realização, né? Porque às vezes, assim, essa questão do dinheiro também pesa, de quanto você vai ganhar nessa profissão. As pessoas perguntam, sim. quanto é o valor médio, o piso dessa categoria? Aí você chega, eu lembro que na minha época eu falei assim, então, acho que jornalismo não tem piso certinho. E aí todo mundo, mas eu falei assim, cara, eu tenho que trabalhar e tentar e ir embora. E aí eu É, fui. Mas é complicado, porque tem que, às vezes, pegar mais de um trabalho para poder, né, ter uma renda, né, sim, satisfatória, sim. né, de acordo com o que você, né, espera. E é aquilo que você falou, o que a gente está disposto a abrir mão por uma profissão, né? Se isso realmente vai te. No início da live eu até falei essa questão de você fazer pesquisas de mercado. Salário é uma Uhum, coisa que você tem que pesquisar, a média salarial, na hora que você estiver olhando o mercado, sim. para você entender. E uma coisa que as pessoas precisam ter em mente também, Natasha, em toda profissão, toda ela, vai ter o profissional que ganha pouquinho e o profissional que ganha dinheiro pra caramba. Toda Uhum, ela. Por isso que o que ele está olhando ali na pesquisa é uma média. O sim. mais importante é, se você é aquilo que te faz feliz, é aquilo que você gosta, segue em frente, porque vai ter sempre aquela pessoa que querendo ajudar e na verdade acaba te atrapalhando, vai falar assim: você vai morrer de fome fazendo isso. Ó, eu ouvi que eu ia morrer de fome fazendo relações públicas. Sim. Relações públicas, você vai morrer de fome, minha Não. filha. Ninguém nem sabe o que o Relações Públicas faz. Imagina a profissão de RP. Eu comecei a faculdade em 2000. Ó, a gente Sim. está em 2020. Então, há 20 anos atrás, RP, que é Relações Públicas? Minha filha, você vai morrer de fome. Não, Uhum, troca o curso. E eu levei o curso até o final. Depois, sim. quando eu decidi sair de uma empresa multinacional, me chamaram de novo. Fabiana, você vai largar 8 anos de multinacional, você tem um cargo bacana, salário bacana, para fazer faculdade
Psicologia, você tá louca, vai morrer de fome. Aí de novo, você vai morrer de fome. Sim. Gente, eu juro que eu não morro de fome, ó. Tô aqui, bonitinha, para falar com vocês. Tenho uma vida super bacana. Então, em toda profissão, vão ter aqueles profissionais que vão ganhar menos grana pelos motivos dele e os que vão ganhar muita grana. O importante é você estar consciente daquilo que você quer, fazer os investimentos necessários na sua profissão. Também não existe assim, eu vou escolher a profissão X, vou me formar e só porque eu me formei tá tudo bem. Não, você vai ter que estudar a vida inteira, porque hoje em dia a velocidade de que as informações chegam é muito grande. Então você vai ter que fazer cursos de atualização, ler um monte de coisa, né? Se dá a possibilidade de testar muita coisa na sua vida profissional, participar de congresso. Então, é ter essa consciência, assim. Vai ter que ter um esforço da sua parte também para fazer a profissão acontecer. Sim. Não é porque a média salarial, estou chutando, tá? Da profissão de designer é R$3.000 que você vai ganhar R$3.000. Você pode ganhar 1.500, você pode ganhar 10, ganhar 20, né? Vai depender muito da trajetória que você vai fazer e do esforço que você vai fazer ao longo dessa profissão. Às vezes também o mercado pede mais uma coisa do que outra, né? Então, exatamente. A Alexandra Pombo falou aqui, quando você quer fazer uma profissão relacionada à arte, então, quer dizer essa coisa, vai morrer de fome, você vai vender sua arte na rua, né? Quase isso, né? Quase isso, é quase isso. A minha irmã tem uma história muito bacana, assim, a minha irmã sempre gostou muito de música. E o meu pai não apoiava nada, meu pai e minha mãe, zero, né? Eu sou a irmã mais velha, ela é a irmã mais nova e tem um irmão do meio. Então, eu e meu irmão, a gente deu super apoio para ela, porque a gente ela já é temporã, assim. Sim. Então, a gente já conseguia dar um freio nos meus pais. Não, deixa a menina, deixa a menina. E acabou que a minha irmã, hoje, é uma das pessoas responsáveis pelo arquivo de música da Biblioteca Nacional. Ela se formou em biblioteconomia, mas a história dela, assim, ela tem formação musical, canto, etc. Então, ainda tem isso, gente, a gente conseguir juntar as peças do quebra-cabeça. Porque às vezes você vai trabalhar com música, mas não é cantando nem tocando instrumento. No caso dela, é a música como conhecimento para fazer uma outra coisa, né? Então, mas quando você fala em arte, eu passei por isso também. Quando você fala, quero aprender a tocar um instrumento, cantar, fazer pintura, tem sim. Eu tive amigos que... Tive, na verdade, um amigo, né? Que ele fez música, mas assim, aí por questões nacionais e tal, ele teve que fazer pós e tal, fora do país, porque como aqui também a gente tem uma dificuldade aqui com a cultura, né? Então, ele teve que sair e tal, e às vezes, né, passar alguns perrengues lá fora para poder se manter lá. Mas, enfim, é complicado. E às vezes é isso, você não acha um espaço dentro do mercado. Que bom que a sua irmã achou, né? Conseguiu puxar e tal, mas às vezes é difícil. Mas, assim, Fabiana, para falar assim, mais da comunicação, assim, né? Quando a gente começa na comunicação, a gente acha que vai fazer determinadas coisas, assim, o publicitário, não, vou fazer campanha, e vou ser criativo e tal, aí quando chega lá, caramba, não consigo ser criativo, caramba, e agora? Como é que eu vou fazer? Então, essa questão dessas profissões que são criativas, tanto design quanto publicitário, até o marketing também, como a gente pode exercitar algumas coisas da criatividade? Essa criatividade lá vai vir com a gente ou a gente tem como exercitar ela? De novo a gente fazer aquela diferença do início. Tem a questão da aptidão e tem a questão da competência. Óbvio que tem pessoas que vão ter uma aptidão assim, de enxergarem soluções diferentes das que já foram dadas com mais facilidade, né? Então, é a criança que, quando é pequenininha, tem mais facilidade em criar coisas com Lego do que outras, né? Porque é aquela coisa do você ver o macro. A partir das peças, você já enxergar o castelo e conseguir depois juntar e fazer o castelo que você imaginou, né? Isso é aptidão.
Sim. A criatividade como competência para o trabalho, ela tem que ter aquelas 3 coisas que toda competência precisa ter. Ela tem que ter o conhecimento, a habilidade e o querer fazer. E ela vem a partir do repertório que você tem de conhecimento técnico e experiência daquilo que você colocou em prática. Eu fiz um curso de criatividade do Murilo Gun, não sei se você já ouviu falar, ele tem um curso super bacana de Já. criatividade, e eu fiz o curso porque eu me achava zero criativa. Falava, eu não sou criativa, preciso desenvolver essa competência, etc. E quando eu fui evoluindo no curso, achei muito bacana a forma como o Murilo toca a questão, porque ele diz que a palavra criatividade devia ser substituída por combinatividade. Porque você ser criativo na versão dele nada mais é do que você dar uma solução diferente para as outras soluções que já vinham sendo dadas para um problema que está aí colocado. Só que para você dar uma solução nova, você precisa ter estudado pra caramba quais são as opções que você tem e ter testado um monte de vezes aquilo para saber se ia dar certo ou não ia dar. Então, o meu recado para quem está aí entrando numa profissão que exige criatividade como competência é: estude muito aquilo que você vai fazer. Tenha diferentes referenciais, não estude um referencial teórico só, amplie sua cabeça, tenha contato também com coisas fora da sua profissão. Eu, por exemplo, sou psicóloga, mas eu leio coisa de sociologia, coisa de filosofia, política, porque conforme você aumenta o seu repertório, a sua visão de mundo, e se dá a oportunidade de testar coisas novas, naturalmente você vai encontrar soluções novas para problemas que já estavam aí colocados, sendo solucionados de um outro jeito, talvez menos criativo, digamos assim, do que o que você está propondo. Uma vez eu ouvi também que seria bom a gente começar a ler ou ver coisas que a gente não gosta de fazer. Não ver, não, eu acho isso muito, muito ruim. Eu acho, não vai ter nada. E às vezes você ganha uma outra referência, né, para a hora de criar uma outra coisa que vai atingir outro público, vai atingir esse público às vezes, e então às vezes é interessante. E o processo criativo ele fica muito rico quando você tem uma equipe multidisciplinar por causa disso, né? Porque são várias cabeças com histórias, formações, etc., diferentes, pensando sobre a solução de um determinado problema. Legal. A Rita chegou aqui e falou assim: também é importante diferenciar o que a gente gosta de fazer como hobby e o que faria como profissão. Sim, sim. Foi aquela história que eu falei da música, né, da minha irmã. Sim. Mas eu fico pensando, será que algum hobby não tem como a gente começa como um hobby e aí cria asas e, enfim. Aí amanhã a gente vai falar com uma fotógrafa, ela faz jornalismo, mas ela trabalha como fotografia. Então, com fotografia, e tá tudo certo nisso. E como é que faz para tirar um pouco essa coisa essa paixão, né, pela que você gosta de fazer? Eu amo tirar foto, mas eu não vou poder fazer isso como profissão. Será que fica tão distante assim? Na verdade, Natasha, você consegue diferenciar o que é hobby quando é profissão quando você estuda de fato aquele caminho profissional que hoje você tem como hobby, faz contato com o salário, média de mercado, o estilo de vida daquele profissional, e aí você decide se você de fato quer trabalhar com aquilo ou se você não quer trabalhar com aquilo. Eu atendi há pouco tempo uma cliente que no processo dela todo dava tudo muito relacionado à gestão da área de exatas, etc. Mas também aparecia cuidar de planta, natureza, tudo meio misturado, porque no início do processo essas coisas ainda parecem meio misturadas. E conforme a gente vai explorando isso na etapa de autoconhecimento, em um determinado momento ficou muito claro que essa questão dela de gostar de decoração, cuidar de planta e tal, era hobby. Ela não queria estudar decoração com planta, ela não queria a rotina, não queria o salário, ela não queria. Aquilo ali era hobby de fato. Então, você vai conseguir diferenciar isso quando você parar para olhar a possibilidade do seu hobby virar profissão
estudar aquele mercado e fazer uma escolha consciente, se aquele estilo de trabalho faz sentido para você ou não, não Uhum. faz. É algo que você vai fazer de forma descompromissada. A Alexandra falou assim, eu acho que alguns hobbies só são uma paixão quando não existe uma obrigação de fazer. Que fosse Imagina, profissões... quem ama cozinhar, né? Tem pessoas que falam, nossa, eu amo cozinhar, adoro ir pra cozinha fazer pratos diferentes, etc. Agora você imagina você ficar 12 horas numa cozinha fazendo os pratos que alguém manda você fazer, porque não Uhum, necessariamente você vai fazer da sua cabeça, porque aquilo já tá no cardápio, tendo que abrir, às vezes, a cozinha do restaurante às 5 da manhã e sair não sei que uhum. horas da madrugada quando termina o serviço, depois que você limpa a cozinha, tudo. Então, existe uma diferença muito grande, como a Alexandra falou, entre você gostar de cozinhar na sua casa, para os amigos, Uhum. etc., e você querer ser cozinheiro, né? Trabalhar como chefe de cozinha. Por Eu isso que acho é que também... importante você estudar essa Uhum. rotina da profissão. Porque aí quando você faz contato com isso, aí é matador. É nessa hora que você fala, isso não é para mim, É. não. Pois é, que nem eu vejo muito, o pessoal fica falando assim, né, perguntando pra mim, né, até pros meus amigos que fazem marketing. Tipo, a pessoa, sei lá, é músico e, enfim, precisa usar o Instagram como forma, né, de se posicionar, né? A gente, não, Aham. a gente como amiga, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Aí a pessoa, ai, você faz pra mim? Porque eu acho que eu não vou dar conta se eu quiser fazer isso, acho muito chato. Não... Que é isso, a pessoa às vezes põe porque, né, se mostra ali porque ela tá afim naquele momento. Mas assim, aí, a partir do momento que ele tem que criar uma rotina, de que tem que postar, de que tem que se Sim, relacionar, e sim. às vezes assim, ela não vai ter tempo pra isso, ela fica, não, não vou ter como fazer isso não, não, desisto disso. Mas é isso mesmo. Aqui para mim falhou um pouquinho a rede, mas eu tô te ouvindo, tá, Natasha? Não sei se aí para você Voltou? tá tudo bem. Não, para mim Voltou? eu tô te ouvindo, voltou, voltou. Voltou. Se falhar Ah, tá. muito, você me avisa, porque hoje eu tive muitos problemas com a minha internet, mas eu achei que agora à noite tivesse resolvido. Aí você me É, eu, conta qualquer coisa, eu troco a rede aqui. não, eu acho que foi a minha mesmo, que deu uma intermitência aqui, que também esse negócio de home office a gente está pagando dobrado aí com internet, né? Com qualidade de internet, é Pois verdade. é. Mas então, Fabiana, eu queria te agradecer seu tempo aqui com a gente. Foi super Nada, legal a gente imagina, foi um conseguir prazer. fazer essa troca. Muita coisa legal, muita dica legal que a gente pode aplicar a partir de agora. Então, assim, quem ainda estiver procurando uma profissão, ou se você já está aqui numa profissão, quer Sim. procurar, fala para o seu amigo vir aqui, ver a live, porque tem várias dicas super boas, assim, super legais. E também qualquer coisa, procura a Fabiana, que ela é especialista Fabiana nisso. Ponta Bate. Isso aí. Isso Me aí. segue lá no Instagram, porque eu também sempre coloco dicas lá. Eu fui uma que Legal. tive que aprender marketing, né, Natasha? Porque Aham. psicólogo não aprende essas coisas na faculdade, né? De Sim, como não. fazer. Então, hoje eu acho que É, marketing digital vai ser quase obrigação de todo mundo estudar, não tem jeito. pois é, acho que tem que ter na grade, assim, né? Marketing 1, assim, introdução Sim, ao sim. marketing. Pois é. Isso aí, isso aí. Tá certo. Obrigada, Fabiana. Boa Nada, noite. imagina. Boa noite. Boa noite. Só queria chamar vocês para as lives, né, que a gente tem amanhã e depois. E quem quiser também pode se inscrever no link da bio para essas lives, porque a gente consegue entregar para vocês alguns conteúdos legais, assim, de guias de profissões. Então, assim, se inscrevam aí, tá bom? Obrigada, Tchau, Fabiana. tchau, Tchau, gente. tchau. Boa Boa noite. noite.